30 gramas de açúcar por dia. Essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde para os brasileiros ingerirem durante um dia. Porém, os brasileiros ingerem 90 gramas por dia. Isso equivale a 32 quilos de açúcar por ano. Agora imagina comer isso todo ano, sem perceber, sem questionar, sem saber que isso está acabando com a sua energia, seu foco, sua testosterona, sua saúde mental. 7 anos atrás eu era viciado em doce, mas decidi cortar completamente. E o que aconteceu foi inacreditável. 5 dias depois da minha decisão, era meu aniversário. O bolo estava ali na minha frente e o meu cérebro gritava: só hoje, só um pouquinho, teu aniversário. Mas dizer não mudou a minha vida para sempre. Se você acha que não consegue viver sem açúcar, fica comigo aqui nesse vídeo. Eu vou te contar exatamente o que aconteceu no meu corpo, na minha mente e na minha vida nesses 7 anos. No final, eu tenho um convite, pode mudar tudo para você também. Mas antes, deixa eu te contar como tudo começou. Eu tinha uma academia e certa vez uma pessoa me provocou, perguntando assim: Rômulo, você consegue dar resultado para uma pessoa em um dia? Aí eu respondi: um dia? Na sequência a gente mudou de assunto, só que eu guardei aquilo na cabeça e fiquei matutando e entendi como uma provocação. Aí eu comecei a estudar, pesquisar artigos, ler livros sobre comportamento humano, fisiologia, etc. E eu foquei basicamente em estudos de 3 alimentos que mais destroem a saúde, que se reduzidos ou tirados, eles vão criar um impacto profundo, aumentando a chance de atingir o peso ideal e reduzir a matadora gordura na barriga. As 3 substâncias são trigo, sal e açúcar. Eu foquei no açúcar por 14 dias. E os primeiros 7 dias foram um verdadeiro inferno. Se você já tentou cortar açúcar, sabe do que eu estou falando. Meu corpo entrou uma espécie de abstinência, irritação, tontura, fissura ali. O açúcar vicia, e não sou eu que estou falando isso. São os estudos. Ele ativa os mesmos circuitos neurais das drogas. Quando você corta, o cérebro entra em colapso. Mas eu sabia que precisava passar por isso, então eu resisti. Depois da segunda semana, algo incrível aconteceu. A minha língua começou a se resetar. As papilas gustativas foram limpas. As frutas pareciam mais doces. O café ficou mais saboroso sem precisar adoçar. Até o açaí aqui no Pará, que a gente normalmente põe um pouquinho de açúcar, farinha, eu aboli o açúcar e consegui. A minha energia disparou. Aquela letargia ali pós-almoço sumiu. O meu humor regulou. E sem mudar mais nada na dieta. Em 28 dias emagreci 4 quilos. Saiu um inchaço do meu rosto, do meu corpo e me deu um outro aspecto. E olha que no geral eu achava que minha alimentação era boa. Contudo, eu ingeri em torno de 10 colheres de açúcar por dia, daquelas de adoçar. Sem perceber, achava que era normal isso. 2 no café da manhã, 2 no suco, ali na hora do almoço. Às vezes tinha uma beliscava alguma coisa depois do almoço como uma sobremesa. E ali tem um detalhe importante. Eu entendi meu padrão de vício em açúcar nas vezes que eu terminava de comer. Por quê? Para todo vício existe um gatilho. Se você tem uma dificuldade com açúcar, repara bem, sempre tem algum gatilho que vai disparar o desejo. No meu caso, foi encerrar as refeições. Toda vez que eu guardava o talher ali na mesa, eu corria para a cozinha para procurar alguma coisa doce. Aquilo ali era o gatilho. E após as primeiras semanas, eu criei um experimento social e uma metodologia de 14 dias na minha academia, para ajudar os alunos a melhorar sua forma física, ter hábitos saudáveis, tudo em forma de gamificação. Você lembra aquela história da pessoa que me perguntou, que me provocou sobre melhorar o corpo das pessoas em um dia? Então, eu consegui achar um formato de 14 dias para que pessoas conseguissem reduzir de forma importante a ingestão de açúcar, melhorar sua saúde em forma de desafio. Muitas delas reduziram de 3 a 7 centímetros na região abdominal e ficaram até um ano comigo sem ingerir o açúcar. E essa metodologia foi muito curiosa, porque eu passei a ter corpo a corpo com algumas pessoas para conseguir compreender alguns hábitos. E é interessante que quando eu propunha o desafio de 14 dias para essas pessoas, algumas delas se empolgavam ali, encaravam aquilo ali como um desafio de perder peso, de mudar alguns hábitos, enquanto outras demonstravam uma grande ansiedade com a proposta só de imaginar, na verdade,
o fato de abandonar ali por um tempo, pelo menos reduzir a quantidade de açúcares no seu dia a dia. E é interessante de ver, ó, as pessoas ficavam nervosas ali, ficavam ali meio que angustiadas. E tem um outro detalhe, o problema não foi apenas com algumas pessoas, também foi social. Um ano depois, eu ainda tinha que me explicar em cada evento que eu ia. Sempre tinha alguém dizendo, Rômulo, só hoje não faz mal. Mas o ápice foi numa festa infantil, quando uma mãe de um coleguinha dos meus filhos me esculachou na frente de todo mundo. Olhou e falou assim, deixa teus filhos serem felizes, deixa eles comerem em paz o doce que eles quiserem. Eu não acreditei no que eu vi. Quer dizer que felicidade agora vem no pacote de bala, no pacote de brigadeiro? O que eu aprendi? Que as pessoas normalizaram o vício. Se você tenta sair, você é o estranho. Mas e se o estranho for consumir 32 quilos de açúcar por ano sem questionar? Hoje, 7 anos após esse meu experimento, eu posso afirmar, o desejo sumiu. Aqui em casa usamos no máximo 1 quilo de açúcar por mês, ali para adoçar um suco para as crianças. E sim, os meus filhos comem doce, mas de maneira muito equilibrada. Por quê? Eles são educados a entender alguns padrões. Eles sabem a hora de parar. Se eu me arrependo, nem um pouco. Cortar o açúcar mudou minha relação com a minha saúde e com a minha vida. Me deu mais energia, mais disciplina, mais clareza mental. Se você quer aprender a dominar seu corpo e sua mente, a cuidar melhor do templo do Espírito Santo, acesse o link na descrição do vídeo e faça parte do nosso clube de assinatura.